Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Leomar Aragão, hoje estou técnico em segurança do trabalho. Eu quero falar sobre metodologias da análise de riscos. Eu gosto de focar muito nesse assunto, porque esse assunto de fato é um jogo de xadrez. Esse assunto de fato, quando bem executado, deixa de ser uma roleta russa. Deixa de ser esse jogo de xadrez, onde as pessoas, muitas das vezes imprudentes, preferem apostar no risco do que eliminá-las de forma correta. Essa metodologia, principalmente na área de NR10, ela é muito importante para que nós saibamos de que ali não pode, de fato, haver nenhum tipo de erro diante das nossas ações, diante das nossas atitudes. Precisamos colocarmos os nossos colaboradores e a nós mesmos a pensarmos o que pode ocorrer de errado na hora da confecção dessa análise de risco. O que pode ocorrer de errado? O que vai acontecer de errado? Nós precisamos, dentro desse contexto operacional, fazer essa análise. Quais são as causas básicas dos eventos indesejáveis? Existem, inclusive, fenômenos naturais. Nós estamos fazendo com que esses procedimentos sejam bem feitos? Executamos bem os nossos aterramentos? Estamos fazendo na prática aquilo que está de acordo com os nossos procedimentos para que esses fenômenos naturais venham a causar algum risco, seja ele de sequela ou fatal, aos nossos instaladores ou eletricistas que estejam atuando de forma operacional, até mesmo aqueles que estejam envolvidos nessa tarefa, o seu auxiliar, o encarregado, as pessoas que estão ali envolvidas de forma coletiva dentro daquela tarefa operacional. Nós precisamos analisarmos e fazer essa análise de forma muito consistente. Quais são as frequências de ocorrências dos acidentes? Nós precisamos pegar históricos de empresas que vêm acontecendo acidentes e falarmos nos nossos DDS para que os erros dos outros sejam uma forma de nos instruirmos de como fazer as nossas atividades de forma mais correta. Que nós precisamos ter em mente que procedimento, de fato, ele precisa ser obedecido, precisa ser feito, mas precisa ser praticado. Precisa ser executado. Não pode haver erro. Não pode ser corretivo. Precisa ser preventivo. Quais são as consequências caso nós não atuamos com essa ferramenta? Qual a consequência que eu estou assumindo? Qual a consequência que a equipe está assumindo? Quais são essas consequências? Existem vários fatores que podem levar pessoas a óbito, e que nessas condicionantes eu já falei em vídeos anteriores que pode inclusive gerar problemas jurídicos voltados a essas questões. Quais são os riscos toleráveis? Esses riscos toleráveis, se pudermos até eliminarmos, melhor ainda, porque se ele existe, nós precisamos ter uma solução. Porque trabalhar com risco tolerável é muito perigoso. As pessoas chamam de risco controlado. É muito perigoso. A gente precisa entender que o perigo é uma ou mais condições físicas com potencial para causar dano às pessoas. Esse perigo ele está ali a todo momento. É uma propriedade onde ele está envolvido ali no meio ambiente a qual estamos envolvidos dentro das nossas tarefas operacionais. Como também, de fato, o risco, que é uma medida de perda muito grande econômica ou de danos à vida humana, resultando aí na combinação entre frequência e ocorrência na magnitude das perdas ou danos. Ou seja, o R de risco, o P de probabilidade e G de gravidade, que é perdas e danos. Isso se resume nisso de forma muito
coerente quando nós falamos de análise de risco e segurança em instalações e serviços na eletricidade. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos de dentro do risco entendermos que existe uma combinação da incerteza e do dano, da combinação entre evento e probabilidade de consequências. Nós precisamos entendermos que existe a razão entre perigo e as medidas de segurança, que é a ferramenta que está sendo utilizada para que nós possamos eliminarmos qualquer risco de acidente ou minimizarmos. O ideal é eliminar, de fato, os acidentes. A atividade voltada ao desenvolvimento, estimativa, qualitativa e quantitativa do risco baseada em técnicas estruturada para promover a combinação das frequências e consequências e das consequências de um acidente, é preciso usar o processo para a utilização dos resultados dessa análise de forma muito consistente. Nós precisamos fazer isso de uma forma muito consistente na tomada de decisão quanto ao gerenciamento desses riscos através da comparação dos critérios aonde existirá ali a combinação do nosso projeto, do nosso procedimento, da nossa tarefa. Nós precisamos entendermos que essa combinação ela precisa ser gerenciada como riscos. A implantação de medidas, procedimentos técnicos administrativos, onde de fato ele vai ter afinidade de prevenir e controlar e reduzir os riscos existentes com instalações, seja na condição industrial, tendo também como por objetivo manter essa instalação operando dentro dos quesitos de segurança considerados toleráveis. Quando nós estamos falando de construção, nós estamos falando de operação, nós estamos falando de trabalho, de atividade, de envolvimento técnico, de conhecimento, de treinamento, de qualificação. Nós estamos falando de forma muito consciente de que para aquilo acontecer, nós precisamos termos de fato conhecimento, projeto. Nós precisamos ter máquina e equipamentos eficazes. Nós precisamos ter máquinas e equipamentos com as manutenções bem feitas. Nós precisamos, dentro de um item de processo operacional, nós precisamos ter ali análise de risco em todos os sentidos com olhar 360 graus. Não somente naquilo que eu vou fazer, mas no que está envolvido dentro do processo operacional. Na área de NR10 não permite erro, não aceita erro, porque se isso for permitido, eu não estou pagando para ver, eu não quero pagar para ver quais são as consequências dessa nossa imprudência, dessa minha imprudência, da sua imprudência quando você trabalha com essa roleta russa, quando você trabalha com esse jogo de xadrez. Você precisa identificar os perigos, estimar as consequências de todos esses perigos. Qual a frequência desse perigo? Elimine-o, não deixe com que ele seja frequente. A estimativa dele, qual que é? Elimine-o. Não deixa essa dúvida no ar. Não deixa essa avaliação de gerenciamento de risco sem fazer antes de você iniciar aí a sua atividade operacional. Seja ela em qual circunstância for, faça e faça bem feito. Fica muito atento a esses preceitos. Faça uma análise de fato dos riscos, do início ao fim, para que o serviço possa sair seguro. Abraço, sucesso para todos.